Bom, bora lá. Bom dia a todos. Estamos na quarta semana do primeiro bimestre, já completando um mês hoje de aulas de ensino remoto. Hoje é dia 25 de maio. Vocês são a turma do sétimo ano e a gente vai dar início à nossa aula de ensino religioso. Retomando a aula anterior, a gente vai fazer a correção da tarefa de casa. E como é de costume, eu vou lá no chat class, olhar como é que está a história das turmas, das aulas de vocês, das atividades, na verdade. Vamos lá. Sétimo ano. É onde eu tenho minhas decepções, meu Deus. Atividade de ensino religioso. Bom, primeira semana. Eita, que hoje tem bastante gente. Primeira semana, só 4 alunos responderam. 8 estão me devendo atividade. Só Maria Heloísa, Ian, Elisandro e Oi Oi. Agora, quem no mundo é Oi Oi? Me diga aí, como é que eu vou descobrir quem é Oi Oi? Meu celular deu PT, aí ficou assim. Quê? Meu celular. O que é que tem seu celular? Esse de meu celular ficou assim. Não entendi nada. Bom, aqui, ó, tá faltando, ó, Lourenço, falta da semana passada, Larissa, Ana Clara, Elza, que é o tal do Elisandro, Laurita, que é Laiane, se eu não me engano, Melissa e o senhor Vini, que é para pôr Daniel, marmota. Tá, ó, tudo na aula. E não responderam. Isso não é a de hoje, não, viu? Isso é a de 11 de maio. 11, hoje é 25. Vamos ver a de hoje. Ai, como eu fico desgostosa com essas coisas. A de hoje, só 4 responderam. Maria Heloísa, Ian, Elisandro e Oi Oi. Meu Deus, quem danado é Oi Oi? Aí dos mesmos bonitinhos. Os mesmos bonitinhos não responderam. Os mesmos. Lorenzo. Ah, eu vou tirar esse Elza daqui, viu, Elisandro? Posso excluir? Elisandro, esse Elza, que é o da tua mãe, não é? Tô falando, Elisandro. Pode. Pronto, vou excluir aqui. Deixa eu procurar. Porque já tem Elisandro, tá aqui. Então, eu vou excluir esse. Remover, que é o da tua mãe. Meu Deus. Pronto. Aí você não fica como devendo. E nem sua mãe devendo. Tá certo? Agora, Remove oi, pode remover Oi Oi? Pode. Quem é Oi Oi? Sou eu. Quem és tu? Quem é você? É Elisandro. Oxi, e Elisandro estava em 3 contas? E por que ele não fala? Pronto, tem mais alguém para remover? Lourenço, Larissa, Ana Clara, Maria Heloísa, Ian, Elisandro, Laurita, Melissa, Andriele e SOS Vini. Sei não. Enfim, já viram, né, como estão me devendo atividade, né? Não vou mais moer isso, não. Vamos para cá. Era qual essa daí? Aqui eu vou corrigir agora. Retomando a aula, a correção da atividade. A atividade era essa. Nos gibis e desenhos animados da Turma da Mônica, os personagens Cebolinha e Cascão sempre acabavam apanhando da Mônica por terem roubado seu coelho de pelúcia e dado nós em suas orelhas. História após história, o problema é o mesmo. A Mônica é a dona do Sansão, que é o coelhinho. O Cascão e o Cebolinha são totalmente fissurados pelo Sansão. Os meninos usam sem permissão e não brincam adequadamente com ele, porque a primeira coisa que eles fazem é dar um nó na orelha do Sansão. E a Mônica, quando descobre, vai lá, gira o coelho e dá uma surra neles. Considerando que... Aí vem a pergunta. Considerando que você já aprendeu que o diálogo é muito importante nas relações humanas e a melhor forma de resolver problemas,
Propõe uma solução para as eternas brigas da turminha por causa do coelho de pelúcia. Aí eu vou ouvir qual é a solução que os meninos que vocês deram para resolver esse problema da briga. Estou ouvindo. E aí? Os que responderam, qual é a solução que vocês encontraram? Para que eles não briguem mais. Bora, minha gente, vocês que responderam. E quem não respondeu também, que Ele tem como dividiu o responder. coelho. Hã? Ele dividiu o coelho. Como? Dividir no meio? Cortar no meio e não. Não, cada um brinca uma. Sim, certo. E também saber como brincar, né? Porque não é. Eles não brincam do jeito correto. A partir do momento que você tem um coelho e ele vai e enrola as orelhas do boneco, não está brincando direito, né? Então, na verdade, eles teriam que conversar para dividir. Vamos brincar todo mundo junto? Ou então eu fico um pouquinho, você fica outro pouquinho. Todo mundo brincar um pouquinho com o coelho e saber brincar também. Então, eles teriam que ter essa conversa para aprender a dividir o brinquedo. Perfeito. Obrigada, Ian. Aprendemos na família alguns costumes que foram passados muitas vezes de geração a geração, formando nossa identidade cultural e social. Estamos falando da nossa maneira de vestir para diferentes ambientes, de se alimentar, termos próprios para falar com pessoas diferentes e como aplicamos na vida em sociedade, na escola, com amigos, família, vizinhos. Agora a gente vai entender melhor o que são costumes, hábitos e tradições. O que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui já é a aula de hoje, tá? O assunto da aula de hoje são os nossos costumes, hábitos e tradições. Você sabe que você tem uma forma de viver que foi passada pela sua mãe. Então, por exemplo, quando você adoece, sua mãe dá determinados remédios porque ela já é acostumada com aquele tipo de alimentação. Quando você vai almoçar, as comidas que você come, por exemplo, eu acho uma coisa que eu achei interessante. Eu aqui não costumo comer cuscuz, por exemplo, no café da manhã. Eu não como cuscuz no café da manhã, eu como cuscuz na janta. É um costume na minha família. Quando eu vou viajar, às vezes eu vou viajar com outras pessoas para a praia, e eles fazem cuscuz no café da manhã. Então, é um costume que foi passado na família deles, que na minha não tem. Outro exemplo, quando eu vou... por exemplo, meu sogro, antes de se alimentar, ele ficava em pé e rezava, agradecendo ao alimento. É um costume que eu não tenho na minha família, de rezar em pé na hora antes de comer. Posso até agradecer, mas no final do dia, por exemplo, não naquela hora do almoço. E de todos os filhos, a única que faz isso é a filha mais velha. Então, ela adotou esse costume para ela. E assim a gente tem coisas que a gente vivencia na nossa casa, mesmo a gente morando na mesma cidade, mesmo a gente tendo a mesma idade, tem coisas que na casa de Ian fazem todos os dias, que na casa, por exemplo, de Daniel não fazem. É diferente, porque são costumes que os avós de Daniel passaram para ele, que os avós de Ian não passaram, são outros costumes. Então, cada um tem um hábito, cada um tem uma tradição, uma forma de viver diferente, que pode, às vezes, coincidir, ser a mesma. Por exemplo, no carnaval, eu tenho o hábito de ir para um determinado local, você tem o hábito de ir para outro. No São João, eu tenho o hábito de fazer uma fogueira, você pode ser que não tenha, tá? Então, cada pessoa tem um hábito, uma tradição diferente que foi passado dos seus pais, dos seus avós para os seus pais e que você está vivenciando agora. Então, o tema de hoje da aula é sabedoria popular e princípios de vida. Hoje nós vamos estudar sobre a sabedoria popular e os princípios de vida. Eu tenho certeza de que você se lembra de algum exemplo que ensina e orienta as pessoas diante das dificuldades e desafios de vida. Vamos lá? Por exemplo, uma coisa que a minha mãe passou, que é uma sabedoria popular,
e que a minha mãe passou para mim. Sempre quando você perder alguma coisa, você pede para São Longuinho. Então, quando eu não consigo achar uma determinada coisa, eu saio cantando, né? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, aí digo o quê, né? Eu dou 3 pulinhos e 3 gritinhos. Então, isso é um hábito, é um princípio que a minha mãe me passou. E que você pode não ter esse costume, porque sua mãe não tem esse costume. Outro exemplo, quando a gente vai viajar. A minha irmã, por exemplo, sempre quando ela vai viajar, ela faz o sinal da cruz antes de descer a serra, né? Aqui em Cuité a gente desce a serra. Então, são hábitos, são coisas que são passados de pai para filho. Enfim, eu acho que vocês estão entendendo. Então, o que eu quero dizer? Esses hábitos. Todo mundo está entendendo? Sim. Ótimo. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo. Tem mães que não deixam as crianças ficarem na rua brincando, acham perigoso, né? Mas tem outras mães que deixam, que não tem problema. Tem mães que dizem que a gente tem que voltar para casa no máximo 10 horas. Tem mãe que não põe hora, o filho chega na hora que quiser. Então, são princípios, são coisas que a gente vai tendo os costumes, as práticas dos nossos pais e avós, e a gente vai adotando. Quando eu falo em princípios de vida, são os valores cultivados por uma pessoa. Suas atitudes e decisões baseiam-se neles. Geralmente, os princípios de vida ajudam as pessoas a conviver melhor e a fazer boas escolhas. Existem muitos princípios de vida. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, da justiça. Tá? Você ser justo. Se eu dei uma oportunidade, por exemplo, de Ian fazer a tarefa de novo, então eu tenho que dar a mesma oportunidade para Daniel fazer, porque aí minha mãe me ensinou que eu tenho que ser justa, eu tenho que tratar as pessoas da mesma forma. Como eu disse, a história da gratidão. Tem pessoas que têm o costume de agradecer o tempo todo. Tem gente que acorda e agradece, tem gente que vai almoçar, como eu já disse, e agradece, tem gente que só lembra de agradecer de noite na hora de dormir, tem gente que não lembra de jeito nenhum. Então, são princípios que vão sendo passados para a gente. Respeito, tem gente que não tem respeito. Enquanto tem gente que respeita o professor, por exemplo, tem aluno que não respeita. Tem aluno que sabe que nem tudo a gente pode dizer para um professor. Tem aluno que não se importa com isso. Acha que pode xingar, pode brigar, pode bater a porta, pode falar palavrão na sala de aula. Então, são princípios que são passados dos nossos pais para a gente. Se minha mãe nunca me ensinou a tratar bem um professor, como é que eu vou saber? Tá? Então, são coisas que são passadas de pai para filho. A questão da educação, que eu tanto falei para vocês no começo, e já cansei, não digo mais não. No começo da aula, vamos abrir a câmera para poder a gente se ver, pelo menos 5 minutinhos antes de começar. Isso é uma questão de educação. Se sua mãe não lhe educou para ser assim, como é que você vai ser? Então, você precisa de alguém lhe ensinar. Por exemplo, comer com as mãos. Né? Tem gente que come com as mãos. Se sua mãe não lhe educou que não pode comer com as mãos, se sua mãe come com as mãos, como é que você vai saber que aquilo é falta de educação? Então, são coisas, a questão da honestidade. Quantos alunos enrolam, mentem, tá? Por quê? Porque vê os pais mentindo, porque vê os pais enrolando alguém. A questão da humildade, de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Se você não quer algo para o outro, então você não se coloca no lugar dele e não faz aquilo. Ser solidário, ajudar o seu colega e, como eu disse, falar a verdade. São coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida através dos exemplos dos nossos pais. O que é sabedoria popular? A sabedoria popular é um conjunto de narrativas, ou seja, de histórias, textos e ensinamentos que pretendem transmitir às pessoas princípios de vida. Geralmente, a sabedoria popular utiliza comparações com fatos comuns e da natureza para ajudar as pessoas a compreender melhor e memorizar os princípios de vida. A sabedoria popular faz parte da cultura de um povo e contém ensinamentos sobre todas as áreas da vida. Ditados e lendas são exemplos de narrativas da vida da sabedoria popular. Quando você diz, a sua mãe vê você andando com um menino, que ela não gosta daquele menino de jeito nenhum.
Aí ela olha para você e diz assim: meu filho, não tem futuro você andando com aquele menino. Diz-me com quem andas, que eu te direis quem és. Se você anda com um menino sem futuro, você vai ser chamado de sem futuro. Por exemplo, aquele menino usa drogas. Você andando com ele, vão dizer que você também usa. Diz-me com quem andas, que eu te direis quem é. Já dizia Jesus Cristo. Então, esse é um conselho que a mãe da gente dá para a gente, baseado em algo que ela aprendeu, popularmente falando. Ok? A gente vai ler agora, eu digo ler, porque é uma história em quadrinhos, uma historinha do Chico Bento, e ela foi tirada a foto dos quadrinhos, né? A história em quadrinhos já sabe que ela é toda tirada em quadrinhos. Então, ela foi fotografada e aí eles fizeram um vídeo. Presta atenção e vocês vão contar mesmo. 1, 2, 3, 4. Vocês vão contar quantos ditados aparecem na história. Essa história é muito engraçada. O pobre Chico Bento sofre. Vou mostrar para vocês agora a historinha. E aí vocês já sabem, tá? Quando terminar, eu vou dizer, e aí, quantos acharam? Bora lá. Deixa eu botar aqui a historinha para vocês verem. Quantos ditados vocês conseguem achar na historinha de Chico Bento? Espera aí que eu vou botar já para vocês verem. Bora lá. Vou desligar minha câmera para não atrapalhar.
E aí? Quantos vocês encontraram? Quem me diz? Quantos, Ian? Não é aquele que eles ficam falando, aqueles quadrinhos assim? Sim, quantos ditados? Quantos ditados eles disseram? Quantos ditados aparecem? Vocês não contaram, não? Eu disse que era para contar. Não é possível? Eu contei, ficou 100. Não sei 100? se é Meu foi. 50 por aí. Não, muito menos. Muito menos. Sabe que vocês não prestaram atenção na história, não? A história fala o quê? Ditado. Sim, o quê? Ah, meu Deus, não assistiram, não. Não dava para ver, não, era? Não, tudo mudo. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. A tarefa de casa, eu vou dizer, vou voltar aqui para o vídeo. Vou postar o vídeo de novo. Eu vou postar o vídeo de novo lá no Google Classroom. Vocês vão assistir de novo e aí vão me responder. Primeira coisa, a primeira pergunta é, eu vou colocar aqui. Quantos ditados apareceram no vídeo do Chico Bento? Dê exemplos. Eu vou botar para dar 5 exemplos. Apareceram vários. Eu quero 5 exemplos. Além disso, vocês vão copiar esse exercício que está aqui e responder no caderno e mandar a foto. Presta atenção em qual é o exercício. Vai postar tudo isso aí no Google Sala de Aula? Vou postar tudo. O vídeo do Chico Bento, os slides e a aula gravada. Tudo vai para o Google Classroom. Agora eu só posto à tarde, tá? Porque acabando a aula eu vou fazer almoço, é só depois do almoço que eu vou postar isso, tá bom? Então, bora lá. Primeira pergunta para você copiar e responder lá no seu caderno. Você conhece ditados populares? Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os princípios de vida aos ditados correspondentes. Por exemplo, quando diz assim, a cavalo dado, não se olhe os dentes. A pessoa tem que ter disposição para o trabalho, tem que ter solidariedade, tem que evitar más ações, tem que ter persistência. Qual é o tipo de princípio de vida que a pessoa leva em consideração quando passa por essa situação? A cavalo dado, não se olhe nos dentes. Outro exemplo. Aí você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 aqui. Galinha que acompanha um pato morre afogada. Qual desses princípios de vida estão relacionados com esse ditado popular? Eu já vou dizer, ó. Vou dar um exemplo. Escolher bem as amizades. A gente tem que escolher bem as nossas amizades. Peraí. Porque quando a gente anda, a galinha que acompanha pato morre afogada. Ou seja, se a gente não prestar atenção com quem a gente anda, a gente acaba, como é aquela história da mãe, que diz, né, que você não pode andar com gente sem futuro, porque gente sem futuro você é também. Ok? Deus ajuda quem cedo madruga. Tá falando de quê? Disposição para o trabalho. Quem planta vento, colhe tempestade. A gente tem que evitar as más ações, fazer coisas erradas. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta as coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Alguma dúvida em relação ao primeiro exercício? Entenderam como é que é para fazer? Entendi. Ótimo, vamos para o próximo. No campo das crendices e superstições, as pessoas cultivam hábitos passados de geração a geração. Em muitas famílias, algumas superstições ainda permanecem vivas,
E estudos sobre essas crenças mostram que elas têm um motivo histórico, social e até mesmo científico. Por exemplo, pode-se citar a crença de que o hábito de deixar roupa pelo avesso causa atraso de vida. Não sei se vocês já escutaram a mãe de vocês falando isso. Nunca botem a roupa para lavar do avesso. Nunca deixe a roupa jogada em cima da cama do avesso. Faz mal. Aí vai lá e desavessa a roupa. Já ouviram isso? Isso acontece com vocês? Ou não? Já. Pronto, então pronto. Então, todo mundo já ouviu em algum momento do pai ou da mãe ou da avó que deixar roupa pelo avesso causa atraso de vida, faz mal. Como antigamente, aí vem a explicação, por que que acontecia isso? Como antigamente não havia luz elétrica e iluminação, e a iluminação é a óleo de mamona nas candeias, era muito precária, não tinha luz. Animais peçonhentos. O que é animais peçonhentos? Aranha, cobra, escorpião. Era muito comum nas regiões tropicais. Não tinha inseticida, não tinha soro contra picada de cobra, nada disso existia. Em compensação, as roupas femininas, as mulheres, todo mundo sabe que tinha aquelas saias, né, enormes. Se elas, as mulheres, não arrumassem as roupas penduradas num lugar organizado, era muito fácil esses bichos se esconderem na roupa dela. Então, quando a mulher, ou no caso, ia vestir essa roupa, ela não via que tinha uma cobra escondida, que tinha um escorpião escondido, que tinha uma aranha, porque era muito tecido. E por isso que ela tinha que tomar o cuidado de pendurar. Se ela deixasse em cima de qualquer lugar, quando ela vestisse a roupa, ela corria o risco de ser picada. E aí, se você fosse picado, você ficava doente e morria, porque não tinha remédio naquela época para se curar. Por isso que quando a gente escuta para não deixar roupa pelo avesso, ou embuluado, ou jogado em qualquer lugar, em cima da cama, no chão, porque isso vai causar um mal, isso vai atrasar a sua vida, isso vai lhe fazer mal, é nesse sentido. Então, toda sabedoria popular tem uma explicação histórica, certo? O trecho, isso que eu acabei de falar, explica a origem de uma conhecida afirmação da sabedoria popular. Deixar roupa pelo avesso causa atraso à vida, faz mal. Existem muitos outros princípios e conhecimentos que são próprios da sabedoria popular. Geralmente, eles são relacionados à forma de viver de um povo e às situações experimentadas no dia a dia. Certamente, existem conhecimentos da sabedoria popular que são característicos da cidade ou da região que você vive. Em Coronel, por exemplo. Você vai falar um pouco, vai dar um exemplo de uma sabedoria popular, de algo que você conhece na sua família. Pode ser uma superstição, pode ser um ditado popular, pode ser uma história que aconteceu, pode ser um costume que você tenha na sua família. Você vai explicar qual é o princípio de vida que ele está relacionado. Tá certo? Então, essa atividade você vai fazer com seus pais, com seus avós. Você vai explicar, dar o exemplo desse que eu acabei de dizer, de não deixar a roupa pelo avesso. Vai perguntar a ela se ele sabe mais a outra superstição, e aí vai dizer qual é o princípio de vida que está relacionado a ele. Alguma dúvida, minha gente? São 3 atividades para fazer. Primeira, a do Chico Bento. Segundo, essa daqui, para relacionar o ditado com os princípios de vida. E o terceiro, que é para você dar um exemplo de uma sabedoria popular que tem na sua família, na sua região. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Pronto. Então, agora eu vou abrir o chat. Vocês têm muita tarefa acumulada para responder. Isso me deixa tão preocupada. Ainda tem as atividades impressas. Eu vou abrir o chat para fazer a lista de frequência. Frequência do 7º ano. Eita, eu escrevi 2 vezes a palavra frequência errada. E aí vocês vão
colocar o nome completo de vocês, e quem terminar e colocar o nome completo pode sair. E se tiver alguma dúvida, pergunte. Tchau. Maria Heloísa, tchau. Elisandro, tchau. Laiene, tchau. Tchau. José Daniel, tchau. Lorenzo, tchau. Ian, tchau. Falta só Melissa. Melissa não está assistindo aula, deixou o celular ligado e foi-se embora. Você precisa assinar seu nome. Ah, muito bem, Melissa. Beleza. Vou encerrar a gravação, aí terminou, pode sair.